E aí pessoal, sou José Ortiz, analista técnico CNPI da Trend, começando o estudo hoje com o índice futuro, então queda hoje de 0,07%, segurou aqui justamente no primeiro alvo aqui desse pivô, então bateu no primeiro alvo, deu uma segurada. É interessante que vocês vejam aqui que deixou engatilhado um trap para amanhã, então tentou ganhar essa região, não conseguiu. Caso perca a mínima do candle de hoje, esse 214, ativaria um trap, stop aqui em cima, alvo duas vezes para baixo. Então provavelmente, caso ative amanhã, venha testar essa região aqui do gap. É interessante que vocês vejam também, aqui pelos 60 minutos nós tivemos um trap, então aqui esse candle 3 tentou ganhar essa região, não conseguiu, e importante aqui traçar o alvo, né, do trap, que seria, deixa eu ajustar aqui essa questão um pouquinho melhor, seria justamente isso daqui. Então a projeção aqui de 200% seria o alvo no 119.300, não chegou ainda no alvo, então nós temos aqui um trap de venda pelos 60 minutos do Winfoot ativado. E o importante para esse tipo de situação é o que? Já que tem um trap, interessante esperar aqui uma meia 1.8 desse movimento. Então quem acredita numa venda, ou se de repente, mesmo que você esteja pensando numa alta, mas se deixar aqui um candle engolfando, deixar um martelinho, deixar aqui algum sinal um pouco mais expressivo em que também possa ficar estabelecido o stop, é interessante uma operação para aí tentar pegar aqui a antecipação de um pivô. Então, importante notar o que para amanhã? Esse ponto aqui do 120,630, que é um ponto interessante. Caso tenha a superação desse movimento, qual seria a próxima resistência? Para mim, no 122,700, que é essa região aqui anterior, que é o topo justamente dessa consolidação maior. Em relação ao Ibovespa, queda hoje de 0,08%, deixou praticamente aqui um doji, então aqui vocês veem praticamente equiparadas a força compradora e vendedora aqui nesse ponto, bem equiparado. E é interessante que vocês vejam que tem segurado também uma região aqui anterior, aqui, provavelmente uma resistência, estocástico querendo apontar para baixo. Então é interessante observar esse movimento aqui. Para mim, resistência mais expressiva seria um pouco mais acima, seria aqui nos 120,700. Então um pouco mais acima seria um ponto legal de resistência. Aparentemente segurou um pouco antes. Em relação ao tempo gráfico semanal, vocês veem aqui hoje já quarta-feira, né, deixando este candle, um candle que mostra um pouco de timidez, né, se compararmos com o candle da semana passada, mas faltando 2 dias ainda. Interessante observar. Eu acreditava que, de fato, viria aqui nesse ponto. Aqui também, para mim, é o topo de um alargamento que eu tenho desenhado. Então, imaginei que pudesse vir aqui nessa região. Em relação ao dólar pode estar deixando aqui, que o contrato de dólar futuro, pode estar deixando aqui uma meia 1.8 nessa região, que é interessante observar. Aqui, havendo superação deste candle, eu deixaria stop aqui, tentando buscar o topo novamente, que seria nos 5,237,50. Então, um pouco mais aqui acima, né? Assim, um movimento aqui com uma simetria interessante, estocástico querendo apontar para cima nessa região. Próximo ativo, Vale 3, Vale com alta de 0,07%, Vale que está aqui no topo de uma consolidação, então a gente tem aqui essa consolidação menor, e estocástico apontando para baixo. Eu acredito também que Vale dê uma corrigida aqui nessa região, tá? O estocástico apontando para baixo nessa figura aqui, nesses outros momentos a gente já teve aqui uma boa corrigida aqui nessa região, então o candle de hoje também me mostra um pouco mais disso, né? Viria provavelmente uma corrigida, quem sabe até esse suporte novamente aqui na casa dos 61, 62 reais. Próximo ativo, Carrefour. Carrefour continua subindo, né? Subiu hoje 1,77%. E eu imaginei também que aqui talvez pudesse ficar um pouco mais lateral nessa região. Aqui o estocástico querendo apontar para baixo. O volume mais cedo foi até um pouco mais expressivo, não estava tão interessante assim. E quem sabe aqui pudesse formar um retorno. Esse aqui foi o cenário que eu desenhei mais cedo, inclusive encerrando a posição que tinha em Carrefour. Mas sim, continua subindo, né? Se continuar subindo dessa maneira,
é aquela questão já de continuar traçando os alvos do pivô, né? Então a gente tem aqui o primeiro alvo nos R$ 11,08, que seria aqui R$ 11,10. Segundo alvo nos R$ 11,77. Então quem estiver em Carrefour, achar por bem continuar carregando, um movimento aqui interessante. Qualicorp, esse ativo aqui, fiquei pensando ontem que deixou alguns sinais interessantes, um que eu não peguei, mas um pessoal do grupo conseguiu pegar ainda uma operação boa. Aqui nós tivemos uma meia 1.8 no tempo gráfico diário, com o OBV com uma divergência muito interessante. O OBV ainda se mostra aqui acima desse topo anterior, que está na casa dos 3,45, então tem aqui uma divergência de alta no OBV e um trap no tempo gráfico semanal. Então nós temos aqui a presença de dois setups objetivos, dois setups que utilizamos na trend, que seria justamente o trap e a meia 1.8. O stop da operação, acredito que tenha sido de uns 5%, seria aqui na superação um stop um pouco abaixo, 5,45%, e já estaria dando um ganho de 6,42% com o alvo, primeiro alvo, né, que seria aqui o que precisaria superar, de 9,72%, praticamente 2 para 1, superando, tracem os demais alvos do pivô. Magazine Luiza, Magalu, esse é um ativo que hoje teve uma variação absurda, esteve subindo bem no início do dia, então estávamos aqui com um ativo com alta de 16% hoje, subindo bem, né? Depois veio uma queda expressiva, fechou com alta de apenas 0,56%, deixou um candle aqui feio, né, nessa região. Então, quem estiver comprado em Magalu, um dia também de muito volume, né? Acho que até que tenha tido notícia aqui em Magalu. Mas interessante observar, aqui esse é um candle que mostra já um poder de venda aqui mais expressivo, então interessante ficar de olho. Caso perca que esse candle provavelmente corrija um pouco. Quem não estiver no ativo, interessante observar aqui uma retração de 1,8, que nesse momento seria no R$ 1,58 com a configuração gráfica que está aqui no momento. Próximo ativo, Cielo 3. Esse é um ativo que eu comentei há algum tempo, que está numa região de 1,8, então tem andado inclusive bem essa semana, né? Semana passada teve aqui um engolfo nessa região. Vocês veem aqui o candle tentando superar o candle da semana retrasada. Essa semana alta de 6%. Hoje é um stop um pouco mais caro, seria um stop de 15%. Já é um stop que eu já não gosto de pegar a operação quando tem um stop assim caro, né? Apesar do retorno ser também bem expressivo. Seria um retorno de 56%. Mas esse stop aqui eu considero muito caro. OBV interessante. Então nós temos aqui um OBV que já mostra o rompimento desse topinho aqui anterior, esse candle 197, né, que seria aqui próximo a essa resistência. O OBV mostra já que pode haver a superação aqui dessa região. O que eu não gostei do volume dos últimos dias. O volume interessante é esse daqui, esse padrão, né? Tipo, muitos dias com volume dobrado, 2 vezes acima da média. Então, é bem mais interessante do que nesse ponto aqui em que se encontra aqui alguns dias com volume baixo. Então, é interessante observar. Um stop assim que não me atrai, mas caso dê uma corrigida, deixe um stop um pouco menor, provavelmente eu faço esse tipo de operação. Próximo ativo, PECAR3, Pão de Açúcar. Esse aqui é um ativo que também deixou aqui uma operação de 61,8 na retração de 61. Foi justamente aqui o candle da semana passada, né, que deixou um candle bem forte nesse ponto, mas sim, movimento um pouco mais travado. É um movimento que vocês veem aqui que o volume não é interessante, são poucos dias com volume acima da média, então assim, que nós temos praticamente um pouquinho mais de um mês, vocês veem aqui apenas uns 8 dias com volume acima da média, então bem baixo. O que pode acontecer aqui em Pão de Açúcar é justamente uma lateralização aqui nessa região, que seria isso aqui. Então pode ficar um pouco mais travado nessa região, tá? Então, quem estiver em Pão de Açúcar, qual é o ponto interessante a observar? Justamente o topo desse candle 198, que seria o R$ 4,05. Nesse ponto aqui, pode ser que tenha um pouco mais de disputa. O OBV bem travado, preço travado, sem volume. Então, esse ponto aqui nada a se fazer. Marfrig, MRFG3, deu uma segurada hoje.
Até mandei lá no grupo que nós temos uma friga aqui no topo dessa consolidação. Nós temos aqui um fundo, um suporte, aqui em cima uma resistência que já segurou algumas vezes, seria aqui o sexto toque nessa região, aconteceu no dia de ontem. Hoje deu uma corrigida, esteve caindo 3%, deu uma recuperada, fechou em queda de apenas 1,96, mas aqui já é um ponto para quem estiver comprado ficar atento, porque topo de uma figura gráfica com estocástico apontando para baixo. Então aqui, geralmente quando isso ocorre também uma recuada no preço. Vocês observam aqui o uso do estocástico nessa região. Então, qual é o melhor ponto para comprar? Aqui na parte inferior. Então vocês veem que aqui do fundo para o topo veio muito rápido. Nós tivemos aqui vários dias para que caísse tudo isso e em 5 dias alcançou o topo da consolidação. Normal também que dê uma respirada aqui nesse ponto. E o último ativo de hoje seria Dexco, DXCO3. É um ativo que estava numa região de 61,8, então desse movimento aqui. Nós temos também aqui um topo duplo, aqui nesse ponto, e pode ser até considerado aqui um pullback nesse topo duplo, né? Olhando agora. Então, é um ativo que estava deixando um movimento interessante de 61 semana passada. Nessa semana, hoje uma queda expressiva de 12%, praticamente aqui um engolfo nessa região. Caso perca aqui esse ponto, então o que eu considero a perda seria desse candle 43, os R$ 6,45, e pelo diário, assim, é um cenário um pouco mais... um cenário que pode ocorrer, né? A gente tem aqui estocástico apontando para baixo, justamente nessa região, um movimento que começou com um gap, isso que mostra um movimento de força, um candle bem expressivo, um volume muito acima da média. É provável que essa retração de 61 não segure e venha testar aqui o fundo novamente. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.